Então vamos começar aqui o nosso estudo dessa semana, capítulo 11, amar ao próximo como a si mesmo, e o tópico 13, a fé e a caridade. Curioso, né? Kardec iniciaram um tópico falando do amor, né? Do amar ao próximo como a si mesmo. Então, na verdade, é a percepção da lei maior de que nós primeiro precisamos aprender a nos amar para conseguir estar habilitados, capacitados de amar ao próximo. E aí, falando disso, nas instruções, ele fala da fé e da caridade. O que será que a fé tem a ver com o amor, né? E Kardec já puxa a ideia de amor, então, para a caridade. Então, acho que aqui é uma reflexão importante para a gente poder se situar. Quem somos nós, essa é a pergunta, sem a fé? Acho que é a primeira coisa que a gente tem que se fazer, né? E acho que essa é a grande questão da humanidade no momento em que a gente vive. Se a gente se lembrar, ali já no período de Kardec, mas principalmente no século XX e ainda no nosso tempo, predomina o ateísmo, né? O materialismo, a descrença em um Deus, ou às vezes até uma certa crença em um Deus não personalizado, que recebe aí muitos nomes, mas com uma intenção, com um sentido de obter um ganho, uma vantagem, né? Assim, como se pudesse dominar essa força criadora. Então é muito mais uma intenção egoísta, provocativa, digamos assim, do que algo espiritual ou altruísta, né? Porque há muitas formas da gente pensar em quem seja Deus, quem possa ser Deus, né? Possivelmente todas elas erradas. Por quê? Não cabe na nossa cabeça, né? A gente pensar em Deus. Eu acho até que a ciência, da maneira como ela evoluiu, facilita muito. Imagina, até a Idade Média, onde não havia praticamente nada de ciência, você explicar quem era Deus. Então se imaginava, por exemplo, que a Terra era o centro do universo. Então, quem é Deus dentro de um contexto em que a Igreja diz, e todos aqueles que eram sábios da Terra, naquele momento, que a Terra era o centro do universo e que tudo girava em torno da Terra, né? O princípio heliocêntrico. Desculpa, o princípio... fugiu o nome agora. Da Terra, enfim, do céu girando em torno da Terra, né? Então, nesse contexto, Deus é alguém que está na Terra, né? Porque ele é o centro, a Terra é o centro do universo, então Deus está na Terra e da Terra governa o mundo. A partir do momento, com Galileu, ali, se começa a questionar que não era bem assim, que na verdade a Terra girava em torno do Sol, né? E aí Ptolomeu vem e diz, não, realmente, não tem nada a ver. E a ciência dá aquela virada. Onde é que foi parar esse Deus? Então Deus deixa de ser uma pessoa, né? Algo que estava centrado na Terra. E ele foi para onde? Então imagina a dificuldade que se teve de fazer essa transição. Então quando dá esse embaralhamento, os espíritos começam a desconfiar daquele Deus personificado, pregado pelas igrejas, pela Igreja Católica, pela Igreja Protestante e outras religiões. O Oriente não estava muito preocupado com isso, porque a visão que já se tinha do budismo, do hinduísmo e de outras, zoroastrismo e outras correntes orientais, confucionismo, etc., o shintoísmo, é de um Deus imaterial. Então, assim, para os orientais, essa transformação não modificou muito. Na verdade, não modificou em nada desde sempre lá. Porque para eles Deus sempre foi imaterial. Sempre não havia uma personificação de um Deus, né? Quando você vai lá no budismo, não há figura de Deus para Buda. Porque Buda está preocupado com o ego. Quer dizer, o Deus é a natureza, está na natureza. Já tem um princípio. Não precisa definir o que é Deus. Deus é, ponto, né? No hinduísmo há algumas figuras importantes, principalmente com as deidades, né, as divindades que eles estabelecem,
Mas é uma forma de manifestação que hoje a ciência, por exemplo, tem adotado, né? Uma ideia que é criadora, outra que é mantenedora e, por fim, uma última que é a transformadora, né? Que eles chamavam de Brahma, de Krishna e de Shiva, né? Então, Deus que cria, o Deus que mantém, o Deus que transforma. Tudo isso, Santíssima Trindade, a força Brahman, né? Também o próprio Krishna, mas que num conceito de pai, que seria mais ou menos como a gente tem hoje, Pai, Filho e Espírito Santo, né? Só que para eles, eu acho a ideia deles muito mais interessante do que a nossa, da Igreja Católica. Porque essa visão de que a força que cria, a força que mantém, que sustenta e a força que transforma são coisas bem diferentes. E até combinam, de certa maneira, com as leis da física, né? Do modo como a gente estabelece aqui. Realmente acho que quando a gente pensa em ciência, né, você tem, por exemplo, a lei do magnetismo, o eletromagnetismo, né? A ciência divide assim, força forte, força fraca, que estão dentro do átomo, uma retém, a outra, né, a espalha, expande. Aí vem a força do eletromagnetismo, que é o que faz a órbita, né? E por último você tem a lei da gravidade, que a física já não sabe mais se é força ou não. Mas quando você pensa em três forças, né, que é o que hoje a física fala principalmente em três forças, eu consigo ver essas três forças da física nessa visão do hinduísmo. Então você tem uma força que cria, que é a força que, vamos dizer assim, que impulsiona, como se fosse o Big Bang, né? Aí, ao mesmo tempo, você precisa de algo que estabilize isso, né? Que segure isso, não deixe isso se expandir demais e se perder, né? Então, aí você vem o eletromagnetismo, cria as órbitas dos planetas, etc. E no final, se imagina que seria aquela força do buraco negro que vai puxar tudo de volta para dentro. Então, seria a força fraca. Então, dá para imaginar, nesse conceito, uma sintonia com a física. Por isso que tem tantos físicos indianos que se destacam, né? Porque para eles, os estudos dos Vedas são muito parecidos com o que a gente vê na ciência, principalmente na física quântica e assim por diante. Bom, dito isso, né, pensando aqui no nosso conceito. Então, naquela evolução que era originária da Idade Média, de uma terra que é o centro do universo, migrando para um conceito em que a Terra gira em torno do céu, em torno do Sol. Então, deixa de ser o centro do universo. E com os avanços que foram se sucedendo, em que, na verdade, nem o Sol é tão importante assim, o Sol é uma estrela de pequena grandeza, né, quando comparada com inúmeras outras, que é o que está acontecendo aqui no século XX, né, no século XXI, você se deparar com os nossos telescópios, como o James Webb agora, como foi o Hubble durante tanto tempo, então a gente se deparar com as fronteiras do universo, com os trilhões e trilhões de galáxias, né, não são de estrelas, galáxias, né? Então quantos são quintilhões de planetas, né? Então a gente está dizendo assim, caramba, a Terra é um planetinha pequenininho, na periferia de uma galáxia, né, que é o braço de Órion, que por sua vez é uma galáxia nem das mais expressivas do universo. Então quem somos nós? Quando a gente pensa nisso, a gente começa agora a questionar quem é Deus. Então veja a diferença que há entre essa pergunta, quem é Deus hoje, para a pergunta, quem é Deus lá 800 anos atrás. Isso é muito, muito diferente. E a gente precisa compreender, porque 800 anos atrás éramos nós mesmos espíritos reencarnados, né? Cerca de 8 encarnações para trás. Então, em 8 encarnações aproximadamente, nós tivemos que evoluir muito na nossa formação, no nosso raciocínio, para nos abrirmos à compreensão de quem é Deus. Então eu falo assim, hoje é um pouquinho mais fácil falar de quem é Deus. Um pouquinho mais fácil, mas não é fácil.
Mas a ciência caminha para essa explicação. Da maneira como a gente está evoluindo, fica um pouco mais fácil a compreensão. Eu penso até, sinceramente, que hoje, para um estudioso, é bastante fácil compreender Deus se ele quiser. Se o estudioso quiser, de fato, sem preconceito, olhar para o conhecimento científico, Deus está evidente em todas as coisas. Seja tanto por essas leis da física, que eu falei, como pelo estudo da afinidade da química, porque os elementos se atraem, ninguém consegue explicar como, chamada lei da afinidade. Então, os elementos se atraem, então você tem lá um átomo de hélio que, de repente, ele se une a um outro átomo e junto e fazem hidrogênio, e dali a tabela periódica vai se expandindo, por essa afinidade de elementos que vão se unem e se transformam, se unem e se transformam. Então, isso já é uma demonstração incrível da força criadora, força motriz do universo, que não é algo mecânico, não é algo casual, espontâneo. Tem que ter alguém, algo com uma inteligência suprema cuidando disso. Então, ali, na química também já dá para explicar. Então, na física quântica se explica muito isso, na química também se explica bastante isso, Aí, na biologia, principalmente no que hoje se chama microbiologia, as descobertas mais recentes falam de uma certa inteligência na célula, principalmente nos fenômenos de reprodução. O efeito da reprodução humana é uma coisa magnífica, porque a maneira como as mitocôndrias se falam, a mitocôndria, as células então dos gametas masculinos com o do feminino no óvulo, as mitocôndrias se encontram e se falam, elas transmitem mensagem entre elas. E antes se imaginava que a mitocôndria era uma coisa menor, sem grande importância. E hoje se descobriu que são as mitocôndrias que fazem a grande engenharia genética da construção daquele ser que vai se transformar em um humano. E como que ela faz isso? Porque elas trabalham com campos energéticos inteligentes, como se elas fossem microprocessadores. Então elas têm um papel muito mais importante do que os cromossomos. Porque a gente imaginava, influenciado pela mecânica, vamos pensar assim, no século XIX, século XX, tudo para a gente era máquina. Influenciado pelas descobertas da industrialização, tudo para a gente era máquina. Então a gente imaginava o tempo como uma engrenagem, Deus como alguém que vai lá e constrói uma máquina que é o universo, e assim por diante. Como agora a gente tem computador, então a gente abandonou a ideia de mecânica e passou a associar a software, a tecnologia. Então para a gente agora, Deus é um programa, ou é um programador. Então, à medida que o conhecimento da ciência evolui, a gente também associa a novas ideias. Então, na microbiologia, também lá está a evidência de Deus. E se ninguém estudou física, química ou biologia, basta olhar a natureza, basta olhar os fenômenos de manifestações, por exemplo, artísticas. O que é a música? A música é uma matemática, uma lei matemática, só que ela é algo que nos sensibiliza, que toca a gente. As frequências, a influência da frequência musical transforma. Hoje em dia a música clássica é usada na agricultura, na pecuária, em criação de animais como galinhas, como porcos, etc. Está comprovado isso. Que o fenômeno que a música tem para melhorar a produção, acalmar os animais e fazer com que eles estejam integrados. Então, as músicas são também bastante empregadas em florestas e assim por diante. Então, quando a gente pensa na arte em geral, também ali está grandes condições de se explicar e se sentir e perceber a presença do Criador. Então, me parece que hoje acredita realmente quem está atento e não acredita quem não quer.
Quem não quer acreditar? Porque argumento mais para o materialismo não existe. Até porque, se antes alguém defendia dizendo que havia a matéria na menor partícula, que nós nada mais éramos do que como se fossem legos, né? Então, você pegar pedacinhos de partículas, juntar e fazer bonequinhos, né? Isso já está completamente desconsiderado pela ciência. Não existe a menor partícula. Mesmo as menores partículas observadas na natureza, elas podem ainda se subdividir, né? Os átomos já foram divididos em quarks e outras coisas, e os próprios quarks também hoje já têm outras subpartículas e assim por diante. Então, tanto que a teoria que atribui hoje como corrente ao Big Bang é a teoria das cordas, né, que imagina que o elemento primordial seja uma espécie de onda e não mais de partícula. Então, o materialismo acabou, né? Não existe a hipótese do materialismo. Então, de novo, reforçando. Só não acredita na espiritualidade quem não quer. Porque é pura teimosia e, me desculpem, arrogância. Não é ignorância, não. É arrogância. Porque a se achar que pode haver essa casualidade, essa materialidade, é uma pura arrogância, porque não quer reconhecer que haja uma força superior ao que o cérebro humano possa conceber. Então, a figura de Deus, a meu ver, o mais difícil não é mais se acreditar ou não em Deus, mas é acreditar em qual Deus. Qual Deus a gente quer acreditar? É aquele Deus que a gente trouxe da Idade Média, então personificado, um velhinho barbudo, generoso, de certo modo, mesmo tempo severo, né? Que é uma coisa mitológica, uma coisa patológica até, é uma transferência freudiana, né? De uma figura de um Édipo, de um pai personificado, que Jesus até didaticamente aproveita essa ideia para amenizar a rudeza disso, né? A severidade disso, e diz assim, não, tá bom, já que você acredita num Deus como Pai, então chama de paizinho, né? Abba, Pai. Então Jesus, na sua psicologia divina, diminui o efeito disso para trazer uma ideia de um Deus que é Pai. Só que no momento em que a gente vive hoje, a gente já não precisa mais de uma associação com Deus como Pai. Tanto que a maioria das religiões hoje, às vezes até modificando o Pai Nosso, chama Pai-Mãe ou Mãe-Pai, né? Como lá no Oriente também, muitas religiões trabalham. Quer dizer, não é uma figura masculina, né? Não tem sexo. Então, para tentar tirar o sexo, chama de Mãe-Pai ou Pai-Mãe, né? Mas, na verdade, Deus não é nem pai, nem mãe, nem mãe, nem pai, nem pai, nem mãe, porque não tem sexo, né? Ele não precisa ter isso. A figura do Criador é uma figura uníssona. Ela está acima de todos os gêneros, de todas as formas. Ela está muito além de tudo isso. Então, às vezes, é difícil a gente pensar e entender Deus porque a gente quer reduzir Deus a uma figura que caiba na nossa mente e nos nossos preceitos morais, nos nossos conceitos. Ou seja, naquilo que nos é conveniente. Então, isso não tem nada a ver com o Deus verdadeiro. Então, e vejam como os hebreus e os egípcios e vários outros povos antigos eram sábios, porque o conceito de Deus lá atrás na Bíblia, que a gente pronuncia como Iavé ou Jeová, na verdade significa aquele que é. E no hebraico original não tem vogal para ninguém poder pronunciar. Então quem pronuncia somos nós, do Ocidente, né? A gente juntou as consoantes e inventou que nessas consoantes, né, imagina a palavra Jeová, por exemplo, sem as vogais. Então ela fica impronunciável. Então a gente junta isso e faz de conta que ali tem vogal e fala então ou Iavé, o J com som de I, ou Jeová, né? Mas isso é uma fonética montada para a insistência que a gente tinha de tentar dar nome para Deus, né? Isso faz parte do nosso contexto de dependência psíquica, essa necessidade de associar com uma figura paternal. Então, eles próprios sabiam, na Cabala você sabe disso há muito tempo, Deus não tem nome e é impronunciável, é aquele que é. Ele é, pronto, acabou, ele é, né? Como Jesus também é Yeshua, também é a mesma coisa, é o Salvador, mas também não era para ser pronunciado dessa maneira, né? Porque é o incompreensível, né? Aquele que não cabe numa redução de um conceito ou de um nome. Até porque se falar esse nome seria ferir o sagrado.
Jesus lembra disso no Pai Nosso, né? Pai Nosso que estás no céu, santificado, sagrado é o teu nome, né? Um nome que não é nem pronunciável, que ninguém sabe qual é, né? Que ele existe apenas no verbo divino, não no verbo material humano. Então fica difícil compreender Deus e exige de nós, no estágio que nós temos, um desprendimento, uma humildade, uma percepção de que a nossa razão é incapaz de alcançar essa sabedoria. Da mesma maneira que, por exemplo, a gente aceita conviver com equipamentos eletrônicos, como o celular, usa o aparelho celular, seja para transferir mensagem, para usar como veículo de comunicação, né, telefone, seja para assistir vídeo ou navegar na internet. E a gente não entende nada da mecânica quântica que está por trás da tecnologia que faz esse aparelho funcionar. Então a gente aceita a nossa ignorância, mas usa o aparelho. Com Deus não é diferente. A gente deveria aceitar a condição divina que a gente não sabe qual é, mas a gente deveria saber usar. Ou seja, deveria saber aplicar na nossa vida. Mas a gente se esquece disso. E Jesus lembra, amar a Deus sobre todas as coisas. Ou seja, não se esqueçam que nós aqui, estamos inseridos nesse Deus, nesse Criador. Nós estamos na natureza, nós estamos na terra. Nós somos filhos gerados por força das leis naturais que nos permitiram estar aqui. Então, como que a gente pode ignorar Deus? Como que a gente pode se esquecer a cada segundo que Deus existe? E que é por causa dele que a gente continua vivendo. Bastaria um pequeno tremor na terra, um pequeno deslocamento da Lua, um pulsar maior de forças solares para que a gente fosse destruído. Essa força mantenedora divina é que garante a nossa permanência de existência terrena. Como é que a gente esquece isso? Né? O ar que a gente respira, imagina se de repente não houvesse mais oxigênio. Imagina se a temperatura aumentasse demais ou esfriasse demais. Imagina se o magma vulcânico no interior da Terra começasse a se movimentar um pouco mais rapidamente. Então, todos esses fenômenos que são equilibrados na natureza representam a força da criação. E ele não é um pai, não é uma mãe, ele não tem um nome. Isso não importa, não faz a menor diferença. Ele não precisa da nossa oração, ele não precisa da nossa adoração, ele não precisa de oferendas, ele não precisa de templo. Veja como é difícil, porque a gente está acostumado com isso há muito tempo, há muitas vidas e vidas e vidas e vidas adorando essa figura imaginária, doentia, que é da nossa cabeça. Então, ter Deus, é aquela visão lá do Oriente, assim, Deus está dentro de nós. Deus está na nossa essência, e isso basta. Nós somos Deus. Nós somos manifestação da criação divina. Nós somos deuses. Então, desculpa se eu estou embaralhando, mas às vezes a gente precisa chocar isso, precisa trazer isso para um patamar de verdade, para a gente compreender quem somos nós. Porque se a gente não entende a ideia da criação, da divindade, entender quem somos nós fica mais difícil ainda, né? Nós, então, não somos frutos do acaso. Nós somos frutos de um grande planejamento dessa sabedoria suprema, dessa inteligência suprema, que atravessa um processo evolutivo, vindo lá daquela partícula subatômica, daquela centelha divina, né? Num instante embaralhado de uma sopa inicial, onde era muito indefinido, e aquilo foi progressivamente evoluindo, né, no campo mineral por bilênios e bilênios, depois evolui aos poucos no mundo vegetal, já dormindo, com uma percepção de vida, né, que vai despertando vagarosamente, para ganhar a ideia do sonho, né, como diz o Espiritismo. Então, no sonho no animal já começa a sonhar, a olhar em volta, a ver o humano, né, a perceber os movimentos, a começar a questionar, ainda sem uma noção de si mesmo, mas alguns já conseguem ter uma certa ciência, né, para daí
poder alcançar o estágio da individualidade. Então, nesses estágios iniciais, nós somos espíritos coletivos, almas coletivas, né, que depois, aos poucos, vão se subdividindo, vão se agrupando em grupamentos menores, né, em condições menores. Então, partindo de grandes mônadas que viram grupamentos de almas que, por sua vez, se formam, no final, em uma individualidade. Então, esses somos nós. Nós somos algo que ganhou a consciência de si mesmo. Pensem agora em uma célula de vocês que, existindo no corpo de vocês, ganhasse consciência. O que ela faria? Ela passaria a pensar por ela mesma e ela poderia tomar decisões no seu corpo sem que o seu cérebro a controlasse. Esses somos nós. Nós somos como essas células, existindo num organismo maior, que é Gaia, mas que tem a condição de decidir sobre algumas coisas e que podem afetar Gaia. Nós podemos apertar um botão e explodir uma bomba atômica. Não é isso? Ou nós podemos tomar uma decisão de plantar árvores e multiplicar a capacidade de produção de oxigênio e melhorar o clima da Terra. Nós podemos adotar animais. Nós podemos deixar de destruir o planeta. Então, nós somos células. Como o universo nos olha? Como células hostis. Como hoje a gente faz quando tem uma célula cancerógena. O que a gente faz com essa cancerígena? O que a gente faz? Dá para ela um monte de química para que ela morra, não é isso? A gente faz uma quimioterapia para matar a célula cancerígena. Então, nós somos células cancerígenas. Mas Deus, o Criador, não permite que nós sejamos destruídos. E Gaia, na sua amorosidade, que é o nosso organismo, onde nós estamos vivendo, acolhidos por ela, é tolerante com a nossa hostilidade. Ela permite que a gente machuque os outros seres que partiram da vida nesse mesmo planeta. Esses somos nós. E para nós veio o Cristo cósmico, encarnado como nós, para dizer assim, está na hora de vocês ganharem consciência. Vocês não podem mais ser hostis. Até porque Gaia está evoluindo. E aqueles que permanecerem hostis serão obrigados a deixar Gaia. Vão ter que ir para outros orbes. Aqui ficarão os mansos e os pacíficos. Ou seja, os não hostis, os não rebeldes, os não guerreiros. Aqueles que aceitem viver em fraternidade na Terra. Esses somos nós, ouvindo Jesus. E Jesus então diz, para que vocês aprendam a desenvolver a sua consciência e ser mansos e pacíficos, vocês têm que se amar. E quando vocês se amarem, vocês deverão amar o próximo como a vocês mesmos. Ora, o que é então, chegamos aqui ao cerne da mensagem de Kardec, o que é se amar? Nós somos aquelas células inseridas em um organismo, brigando contra o próprio organismo. Ganhar a consciência nesse momento é perceber que nós não devemos lutar contra o organismo que nos mantém vivos. Isso seria irracional. A gente pode querer destruir aquilo que é a nossa fonte de vida, a nossa fonte de existência. Parece aquela crônica da rã e do escorpião. O escorpião chega na beira do lago, da lagoa, pede para a rã levá-la para o outro lado da margem. A rã diz assim, não, você vai me matar no meio do caminho. Esse escorpião diz, não, imagina, eu quero chegar lá do outro lado, como é que eu vou fazer isso? Se eu te matar, eu morro também. Ele falou, tá bom, então vai, sobe aí. Aí chega lá no meio do lago, quando está atravessando, o escorpião vai, ferrou a rã, e ela diz, você me matou. E ela falou assim, pois é a minha natureza. Então, nós temos que escolher se nós seremos escorpiões.
Porque, na verdade, aquilo que a gente diz e justifica ao longo de milênios, a maldade, a violência, a vingança, a gente chama disso de natureza humana, não é a natureza humana. Isso é um impulso humano perfeitamente educável e controlável. Ganhar a consciência para poder se amar é querer chegar a outra margem. Mas para isso a gente não pode aferroar ninguém. Principalmente aquele que nos transporta. Gaia é uma nave que nos transporta pelo universo. Nós estamos caminhando em direção a outros ambientes galácticos. Estamos chegando, nos aproximando do cinturão de Fóton. Como é que a gente vai destruir Gaia? Nós não chegaremos lá. Para que a gente possa evoluir e se amar e amar ao próximo, a gente tem que deixar de ser rebelde. Tem que deixar de ser hostil com todos os outros seres que estão do nosso lado. Porque para Gaia não há distinção dos seres. A barata tem a mesma importância que nós. A folha de uma árvore tem a mesma importância que nós. Os ventos têm a mesma importância do que nós. Nós é que somos humanos, temos o orgulho, a arrogância de pensar que nós somos mais importantes. Não há hierarquia de importância na criação divina. Todos os elementos são igualmente importantes. Por quê? Porque simplesmente a diferença entre nós e os demais elementos da natureza é o grau de evolução. E a espiritualidade nos mostra que quanto mais evoluídos os seres, mais fraternos e dedicados aos demais eles se tornam. Com exceção do estágio de humanidade que a gente se encontra hoje. Esse estágio aqui, da ignorância. Nós somos as crianças rebeldes, com armamentos perigosos. E o armamento que eu falo aqui não é necessariamente a bomba atômica. A nossa fala é uma arma perigosíssima, em que a gente pode ofender profundamente outra pessoa, destruir a sua harmonia emocional, de maneira que isso cause para nós e para essa pessoa um karma de milênios. Apenas pela palavra, pela ofensa. O nosso pensamento também é uma arma perigosíssima. E é tão perigosa para outras pessoas quanto para nós mesmos. Né? Por exemplo, o nosso pensamento é que comanda as escolhas sobre a alimentação que a gente faz. Então, será que a gente tem escolhido corretamente o alimento que a gente consome? O que a gente bebe, muitas vezes de coisas alcoólicas ou de outros usos de entorpecentes, de qualquer forma, de qualquer maneira? Qualquer desequilíbrio que a gente cause na gente mesmo, que afete o nosso organismo, é uma demonstração de falta da consciência e de força de vontade no livre-arbítrio para deixar de ser hostil. Porque ser hostil começa com a gente mesmo. É autossabotagem. Então, qualquer processo, qualquer decisão que a gente tem em relação a nós mesmos, que provoque um mal, um desequilíbrio em cadeia, é rebeldia. E não nos habilita a permanecer no planeta Gaia durante o processo de transformação, de evolução que ele está passando. Podemos decidir continuar dessa forma? Podemos. É aquela célula cancerígena que vai ser subtraída de lá. É preciso que a gente ganhe a consciência do que é esse divino que nos governa, que está em nós, que está na natureza, que está em todo lugar, que não tem forma definida, não tem sexo, mas que é a essência da vida. E que nos cria, se manifesta em nós, num organismo maior do que nós e que permite, esse organismo permite que nós sejamos ignorantes. Que nós sejamos brutos ainda, mas que há um limite que está chegando agora dessa brutalidade, dessa hostilidade. Amar a si mesmo
é ser capaz de não causar mal a si mesmo, de não ter relações tóxicas, de não provocar relações tóxicas, de não ter alimentação tóxica, de não ter hábitos tóxicos, de buscar de verdade a integração com o sagrado, com o divino, de ter um outro olhar sobre aquilo que está no nosso entorno, de ser capaz de enxergar a natureza na sua essência, de enxergar o outro como também uma criação divina. O outro aqui não é o outro ser humano. Jesus não disse isso. Alguém leu no Evangelho? Jesus fala assim, olha, amar o outro ser humano? Não, ele disse amar o seu próximo. Jesus não fez a distinção, por mais que os teólogos tenham tentado fazer. Jesus não fez. Próximo é todo ser criado na natureza, qualquer que seja ele. Qualquer que seja ele. Não há distinção. E a gente precisa ser tolerante, da mesma maneira que Gaia é tolerante com a gente, nós devemos ser tolerantes com aqueles que estão nos estágios mais atrasados do que nós. Então nós temos que ser mais tolerantes ainda e cuidadores dos reinos animais, vegetais e minerais. Nada de poluir, de estragar água. Nada de usar demasiadamente os combustíveis fósseis, desperdiçar energia. Nada de devastar florestas. Nada de matar, sacrificar animais para alimentação. Quando a gente diz lá no Pai Nosso, Jesus já explicou isso tudo. Diz assim, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Essa é uma das tradições, né? Nós podemos dizer da seguinte forma, olha, olhai para as minhas faltas da mesma maneira que eu procuro me relacionar com o resto da natureza. Então, se eu sou tolerante, cuidadoso com a natureza, por favor, seja comigo zeloso e cuidadoso. Porque aquilo que eu faço é o que eu mereço pela lei em retribuição. A oração de São Francisco é a forma mais fácil de entender isso, né? Amar e ser amado e assim por diante. Então, a lei de causa e efeito é assim, o que você faz espelha para você na natureza e volta. Se você é hostil, o que é que volta para você? Hostilidade. Ah, minha vida é muito triste, é horrível, eu não mereço, eu faço tanta coisa legal, eu sou uma pessoa tão incrível, eu me olho no espelho e me acho maravilhoso, e eu mereço tudo de bom, por que nada de bom acontece comigo? Né? A sua vida é um espelho. O que você faz é o que volta para você. Se não está voltando coisa boa, olha de novo. Olha com uma lupa. Mas uma lupa da verdade. Será que de fato o que você emana na natureza são coisas boas? Porque é preciso merecer para receber. É preciso fazer. Então é preciso deixar de ser hostil. É preciso, de fato, usar o verbo ao contrário. O oposto da hostilidade é a caridade. É o amor. E Kardec fala assim, fé e caridade. Por que a fé aqui é importante? Porque a gente tem que acreditar. Né? Porque eu estou falando um monte de coisa para vocês, tentando trazer raciocínio lógico em cima disso, mas no fundo, vocês precisam ter fé. E acreditar que o que eu estou falando faz sentido e tem razão. Porque não vai acontecer aqui de uma forma lógica, né? De aparecer lá com a musiquinha da Rede Globo e o William Bonner anunciando, gente, Deus existe. E vai mostrar a fotografia dele. Entende? Porque a nossa maneira pequena, espera que haja uma coisa concreta, principalmente de alguém a quem a gente atribui um poder imaginário de nos dizer que é verdade. Né? Ou então a gente fica esperando assim, saiu publicado na revista Science que Deus existe. Ouvir lá um grande cientista com prêmio Nobel e dizer, gente, está aqui publicado o livro, por favor, a partir de agora vocês estão autorizados a acreditar em Deus. Dessa forma. Vejam o modelo que foi criado na nossa cabeça, condicionador,
né? De que a gente depende de outra coisa, de uma instituição formal que nos diga aquilo que nós devemos acreditar. Que fé que é essa? Que racionalidade que é essa? Nós não dependemos de ninguém para nos dizer nada. O conhecimento ele já é intrínseco na criação. Todos nós temos a capacidade de sentir e perceber Deus. Estudar apenas facilita a maneira da gente transformar isso em palavras, em imagens mentais, em aprimorar a nossa imaginação, a nossa compreensão, para não ficar fantasiando. Mas isso é a finalidade do estudo. Mas, independentemente disso, uma criança, por exemplo, já é capaz de sentir Deus. Um animal, ele sente Deus. Ele não sabe explicar. E nem precisa. Mas ele sente. Ele sente Deus. Mas nós fantasiamos e queremos ter controle. Nós queremos ter poder sobre isso. Nós ainda não estamos no estágio de ter poder. A gente não sabe lidar com as coisas que são capazes de criar e modificar a natureza. A gente abusa disso. Então, esse momento, especificamente, quando nós somos convocados a estudar o Evangelho segundo o Espiritismo e aprender sobre a fé e a caridade e amar ao próximo como a si mesmo, passa por essa reflexão. Quem é de fato esse Deus? Quem de fato somos nós? Onde estamos nós? Para quê? Se aqui mereceremos ficar, permanecer, como devemos conquistar esse passaporte de progresso, de progressão espiritual? E como nós vamos fazer moralmente para manter essa caridade em contraponto à hostilidade, à rebeldia que a gente traz repetidamente nos nossos atos? Nós somos chamados a ser amor. Nós somos chamados a voltar para o seio da criação, com aquela pureza de espírito que nós tínhamos quando éramos animais. Nós precisamos resgatar a pureza de quando nós éramos bebês, crianças, bem pequenas, capazes de sentir o mundo, de sorrir, de ser feliz sem querer possuir alguma coisa, de ansiar apenas de estar próximo de quem nós amamos e compartilhar a vida como ela é, não como ela deveria ser na nossa impulsividade egoística. Jesus nos convida a ser amor, a nos entregar para a sua criação, a viver intensamente o seu Evangelho. Não há nada de complexo no Evangelho. Tudo é muito, muito, muito simples. E vou dizer mais, está tudo dito na oração do Pai Nosso. Basta refletir sobre ela. Desde o conceito de Pai, de Deus, como Criador, onde ele habita, o que é o céu, o que está em cima é o que está embaixo, o reino dele que nós precisamos trazer para a terra, ou seja, para dentro de nós, que já está aqui, a gente aqui não enxerga, não captura, até a própria lei de que nós temos que nos fazer merecer para que a gente possa, de fato, vibrar na energia desse amor, das coisas positivas, de tudo aquilo que traz abundância e felicidade. O resto é ilusão. Toda a nossa procura, nossa busca por qualquer outra coisa na Terra é ilusão. Se a gente alcançar esse conhecimento, a gente vai chegar ao que Buda chamou de Nirvana. Por quê? Porque o ego desaparece. Até mesmo, se a gente pensar, quem somos nós aqui de fato? Será que nós somos essa pessoa que a gente habita? Homem, mulher, né?
nessa cor, nessa tipologia ocidental, nessa linguagem que a gente fala, nessa capacidade de instrumentalizar qualidades, né? Será que a gente se resume a isso? Ou nessas deficiências que a gente tem hoje? Não, nós somos seres de infinitas, quase infinitas encarnações. Bilhões e bilhões de anos. De infinitas formas e inúmeros mundos diferentes, orbes diferentes. Então, quando a gente tenta se aprisionar a essa figura terrena que hoje se manifesta, a gente se diminui. Tentando salvar essa forma defeituosa na qual a gente se manifesta hoje. Deus quer que a gente seja muito mais. Ele quer que a gente seja toda a sua obra de criação. Ele quer no futuro que a gente seja um universo, que a gente exerça essa divindade, acolhendo todos os outros espíritos que precisam de evolução dentro de nós. E nós já temos trilhões e trilhões de células, em que nós somos página dessas células, ignorando a existência dela e fazendo um monte de maldade, porque a gente não cuida da gente, então essas células estão vivendo mal. Estão pegando uma carona aqui que não está muito legal. Está deixando elas doentes, deficitárias, enchendo elas de raiva, de inveja, de egoísmo. E elas estão armazenando, estão processando essa informação. Elas estão dizendo assim, o meu organismo aí está dizendo que é para eu ser hostil. Olha a nossa responsabilidade. A gente está passando para o nosso DNA informações a respeito dessa hostilidade para os nossos descendentes futuros. Enquanto a gente deveria estar passando o equilíbrio do ensinamento da tolerância, da compreensão, da fraternidade. Então nós já somos deuses, mas deuses cruéis, deuses ruins. Se a gente tiver que botar a culpa em alguém, pode botar na gente mesmo. Porque os coitadinhos dos corpúsculos domesticados, que o André Luiz falou, estão sofrendo muito com a gente. Muito, muito, muito. Mas o nosso Criador vai cuidar deles. Porque na hora que a gente desencarnar, eles vão habitar outros corpos. E oxalá eles possam ter um melhor tratamento do que a gente está fornecendo hoje. Então, estejamos despertos. Não há mais tempo, não há mais desculpa. A transição planetária está acontecendo agora, nesse momento, nesse instante. Cabe a nós fazer essa transformação. Cabe a nós ganhar essa consciência e modificar as nossas atitudes. Não adianta culpar ninguém, não adianta pedir socorro para ninguém. Está em nós a condição de fazer a transformação. E essa transformação tem que ser feita agora. Mudar tudo o que estiver ao nosso alcance. Começando por enxergar primeiro nós mesmos e aqueles que são os nossos próximos, ou seja, todos os seres da natureza. Toda a nossa relação com esses próximos. Sem ofensa, sem maldade, sem violência, sem abuso. O São Francisco, quando olhava para a natureza e falava irmão sol, irmão lua, irmão pássaro, irmão lobo, ele já estava ensinando isso. Porque ele enxergava uma visão de igualdade. Olha, eu não sou melhor que ninguém. O fato de eu ser humano não me coloca numa condição de melhor, superioridade. Eu só tenho mais responsabilidade. Eu sou o irmão mais velho. E se eu sou o irmão mais velho, mais forte, eu preciso cuidar do que é mais fraco. E não massacrar o que é mais fraco. E não abusar do que é mais fraco. Veja como isso faz toda a diferença na nossa maneira de viver. Então não tem mais fantasia, gente. Não é assim, amar ao próximo, vai ali, compra um quilinho de feijão,
Distribui ali na calçada, de vez em quando, entra lá na internet, faz um pix generoso para uma instituição de caridade. Esquece. Não é disso que nós estamos falando. Não é disso que nós estamos falando. Nós estamos falando de atitude profunda que tem que ser alterada. Porque todo esse resto é consequência. Porque na hora que a gente se transforma, essa caridade material, ela vai acontecer naturalmente. Porque a gente vai olhar o outro e falar assim, mas esse outro sou eu. Se esse outro está com fome, sou eu com fome. Eu tenho que dar comida para ele. Se esse outro está machucado, eu tenho que curar esse outro, porque sou eu machucado. Se esse outro está triste, desamparado, sou eu. Eu tenho que torná-lo alegre. Não há distinção. Não há distinção. Se eu estou com fome, eu não posso pensar em comer o outro para matar a minha fome. Eu tenho que buscar uma outra forma de saciar a minha fome, mas não a violência. Porque o outro sou eu. Ele não é menos importante do que eu. Ele não está aqui para me servir. Aquela ideia do Éden, de que Adão e Eva estavam lá e tudo girava em torno para que eles fossem felizes. Isso não existe. Nunca existiu. A Terra, Gaia, não está aqui para nos servir. Ela está aqui para tolerar a nossa ignorância, a nossa hostilidade, mas o tempo dela chegou. A tolerância aqui chegou também, né? Em favor dos outros animais, dos outros reinos, porque eles também não merecem mais essa nossa violência. Escolham e escolham. Falo toda semana. Transformem a geladeira e a despensa da casa de vocês. Deixe de ser um cemitério, provoquem um jardim. Coloquem flores, frutos. Vocês têm um cemitério em casa e têm um cemitério na barriga. Transformem essa violência, e essa violência que vai deixar o corpo de vocês, vai se manifestar na caridade. Porque quando vocês deixarem de ingerir a violência, vocês vão passar a ingerir amor. Porque os vegetais trazem com eles a vibração da amorosidade. Porque a renovação do vegetal não ser ciente, ela não é dolorosa. Não há medo, não há ansiedade, não há angústia, não há desespero do sacrifício. Mas é preciso ter coragem de ser honesto consigo mesmo para aceitar essa verdade. É preciso ser honesto. E aí, enquanto nós não fomos capazes de começar essa mudança, não adianta esperar de fora que a gente receba a abundância, a fraternidade. Eu quero que os outros sejam fraternos comigo, eu quero que os outros me amem, eu quero que os outros façam o bem para mim. Eu quero. Vai continuar querendo. Vai continuar querendo. É um bônus viver na Terra para aquele que não está qualificado a permanecer aqui. É um estágio, dizendo assim, olha, estão quebrando seu galho, para você ter uma ideia do que seria a sua vida com esse conforto, com essa segurança, com essa tranquilidade, com tecnologia, caso você estivesse habilitado a viver num planeta no estágio da fraternidade. É um estágio. Estão sentindo um pouquinho aí? Você tem casas, tem água quente, tem comida na geladeira, tem um carro, tem celular. Mas isso aí, é temporário. Você só vai continuar com isso se você mudar o seu mindset, se você de fato evoluir. É estágio, é um testezinho. Sabe? É isso que nós estamos passando agora. Nós estamos fazendo um teste. Você quer comprar um carro, alguém chega lá assim, vai lá e testa, vê se você gosta. É isso. Acontece que se a gente não virar a chave, o teste acaba e a gente volta para a nossa realidade. A nossa realidade o que é? De violência e hostilidade. Como é que é um planeta hostil? É um planeta de guerra, de doenças. É um planeta de obscuridades, de conflitos constantes. Não tem conforto.
não tem segurança, não tem saúde. Vai acabar o test drive. A gente está achando que a gente conquistou esse patamar. Ah, já estou aqui, ó, poxa, tá tranquilo. Olha aqui, já conquistamos tudo isso aqui. Não, a gente não conquistou não. Isso é test drive. A gente vai voltar já para a realidade. Aqueles que foram aprovados no test drive vão continuar. Os que não foram aprovados vão voltar para a sua realidade. Gente, acorda, desperta. Não tem mais tempo. Não tem mais tempo. O relógio cósmico está nos últimos segundos da virada. Os últimos segundos. A gente não sabe quando vai ser. Pode ser agora, enquanto a gente está aqui em reunião. Pode ser amanhã. Pode ser que demore mais 10 anos. Mas está para acontecer. E, além de um relógio que serve para todo mundo encarnado, cada um tem o seu relógio individual. Pode ser que o relógio individual seja exatamente nesse instante mesmo, porque vai acontecer algo, um fenômeno que vai modificar a nossa vida. A gente não tem como saber. Mas todo mundo que desencarna agora já passa no filtro da consciência. E é um filtro decisivo. Não tem mais tempo de reencarnar, vou ficar um tempinho no umbral, desculpa, tentei de tudo, não deu. Mas uma encarnaçãozinha? Não dá tempo não. Ou no máximo alguém vai dizer assim, tá bom, vai. Faz o seguinte, nasce lá na Eritreia, você vai passar por uma guerrazinha, fome, discriminação, escravidão, tá? Dá uns 3 anos de vida, você topa? Pode ser. Na Síria, Coreia do Norte, né? Pode ser que alguns tenham ainda alguma chance. Nessa condição, que é um test drive mais severo. Eu estou falando isso para vocês, por favor, me desculpem se eu pareço querer colocar medo em vocês. Não é essa a minha intenção. Não é mesmo. É apenas uma provocação sobre despertar de consciência. Tudo isso que eu estou falando aqui, qualquer um de vocês pode checar. Essas informações estão disponíveis na internet, estão aqui nos livros do Espiritismo, todos eles falam sobre isso. Não há nada que eu estou falando que eu inventei da minha cabeça. Então, por favor, procurem refletir, fique à vontade para me criticar, para me contrapor. Eu só espero realmente, do fundo do meu coração, que todos estudem, que todos avaliem profundamente o que está em jogo. E que a gente juntos nessa casa, nas nossas comunidades, nas nossas famílias, que a gente seja capaz de dar essa virada. Porque a gente também está aqui para se ajudar. Eu não gostaria de ficar em Gaia sozinho. Não faz sentido. Então não é só uma corrida individual. Nós somos uma família. E nós queremos chegar como família. A gente quer se ajudar. Por isso que a gente está aqui, trocando energias, refletindo juntos, meditando. Nós queremos ser família. Tem uma navezinha da Casa Paula, e que a gente está dentro dela. Então vamos fazer com que essa nave da Casa Paula nos leve juntos. Mas a gente precisa escolher as nossas bagagens. A gente precisa ser capaz dos desapegos para poder merecer esse passaporte. Que Deus nos ajude, nos ampare, nos fortaleça, nos inspire na sua infinita bondade, na sua misericórdia, que a gente se faça merecer esse novo estágio tão maravilhoso de Gaia que nos espera logo ali adiante. Na graça de Deus. Graças a Deus.